No Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Processos recebidos na Justiça do Trabalho já são 100% eletrônicos. TRT 18 realizou eleições extraordinárias para a conclusão dos mandatos de presidente e vice-presidente. E no bloco de entrevistas, o advogado Reinaldo Limiro fala sobre a nova CLT e as empresas. Aguardamos você! Olá, seja bem-vindo à Hora Extra. Nesta edição, você confere os seguintes destaques. Processos recebidos na Justiça do Trabalho já são 100% eletrônicos. TRT 18 realizou eleições extraordinárias para a conclusão dos mandatos de presidente e vice-presidente. E no bloco de entrevistas, o advogado Reinaldo Limiro fala sobre a nova CLT e as empresas. O Hora Extra está começando agora. Fique com a gente! Processos recebidos na Justiça do Trabalho já são 100% eletrônicos. Além da economia de recursos naturais, a utilização do processo eletrônico melhora o cotidiano de quem o utiliza, principalmente para aqueles que moram em cidades distantes da sede da Vara do Trabalho. A Justiça do Trabalho já está 100% eletrônica. As duas últimas varas a entrarem no sistema do processo judicial eletrônico foram da cidade de Abaetuba, no Pará. Em Goiás, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região já está operando de forma digital desde 2015, 2 anos antes do prazo previsto. Desde a implantação do PJE, mais de 444 mil processos já passaram pelo sistema. No TRT 18, cerca de 13 mil advogados estão cadastrados e movimentam 10 mil processos todos os meses. E para manter todo esse sistema em funcionamento, o tribunal conta com a Secretaria de Gerenciamento do PJE. O sistema vem apresentando desde 2012, período de sua implantação, constantes evoluções, né? Hoje nós estamos com uma versão mais estável, sim. A nível regional, porque o PJE tem toda uma infraestrutura regional, nós temos uma disponibilidade do sistema de mais de 99%, sendo que o período de abrangência é 24 horas por 7 dias da semana. Então, assim, a disponibilidade, o percentual de disponibilidade é, sim, elevadíssimo. A área conta com 13 servidores que estão sempre à disposição para atender as demandas dos usuários do sistema. A ideia da Secretaria foi fazer todo e qualquer tipo de atendimento aos usuários, aos diversos tipos de usuários. A gente atende advogados, procuradores, peritos, magistrados, servidores, de modo que a gente não precisasse ficar passando os atendimentos de uma área para outra, né? Então, a ideia da criação da Secretaria foi dar um atendimento completo aqui, sem precisar ficar passando os usuários entre as áreas. Então, a gente tem uma área negocial, né, para elucidar dúvidas de magistrados, advogados, mas tem alguns casos que a gente precisa da intervenção da área técnica. E aí nós temos também um pessoal que faz essa intervenção diretamente no sistema. Além disso, nós temos um time que coopera com o desenvolvimento do sistema em si, junto ao CSJT. Todos os processos são armazenados e gerenciados por esse grande computador. O espaço, chamado de sala-cofre, funciona como o cérebro do PJE. Só no ano de 2017, quase 100 mil processos começaram a tramitar aqui no TRT 18, todos eles de forma eletrônica, tecnologia que economiza tempo e papel de todas as partes. Só em papel, a Justiça do Trabalho economiza mais de 10 milhões de reais por ano. Algumas ações ajuizadas antes do sistema eletrônico ainda tramitam de forma manual. Dr. Neival é advogado há 23 anos. Ele ainda tem processos antigos, mas considera um grande avanço o PJE. Ofereceu muita praticidade, né? Muita praticidade. Você não precisa nem se preocupar em vir até a Justiça do Trabalho para acompanhar seus processos, para ter acesso a despachos, a coisas do gênero. Muito bom.
facilita. Qual que é a economia que o senhor tem? A economia no que refere-se a impressões, o que refere-se até não ter que encarar esse caótico trânsito de Goiânia, por exemplo. Coisas do gênero assim que você agora facilita e agiliza tudo no seu escritório, né? Você não precisa vir aqui. O tempo que você não gasta porque está já no seu escritório facilita muito, muito, muito. O TRT realizou eleições extraordinárias para a conclusão dos mandatos de presidente e vice-presidente. O cargo de presidente ficou vago com a posse de Breno Medeiros como ministro do TST. Com a saída do desembargador Breno Medeiros da presidência do TRT de Goiás para assumir o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília no início deste mês, o cargo ficou vago. Por isso, foi necessário convocar eleições extraordinárias para a conclusão do mandato de presidente e vice-presidente, que começou em 2017 e terminará em 2019. A sessão foi realizada no auditório do edifício Ialba Lusa, na sede do TRT. O desembargador Platão Teixeira de Azevedo Filho foi o único candidato à presidência e, por aclamação dos desembargadores que compõem o Tribunal Pleno, foi eleito para comandar a 18ª região. Durante a posse, o magistrado disse que vai trabalhar para que o atendimento ao jurisdicionado seja cada vez melhor. Olha, os meus desafios são basicamente na atividade fim do tribunal e manter também a continuação da administração que já vem se conduzindo muito bem. Como eu disse anteriormente, essa eleição me pegou de surpresa. Eu não esperava, todo mundo sabia que o desembargador Breno se tornaria ministro, mas ninguém achava que fosse tão rápido. Então ninguém tinha pensado numa substituição de presidente, administrador. Por isso eu digo que os desafios, individualmente, pontualmente falando, eu não vou saber te dizer agora. Eu sei que eu vou procurar fazer o melhor para os jurisdicionados e, por tabela, também para nós, os servidores. Nós só podemos dar um bom trabalho se estivermos satisfeitos. O novo presidente do TRT de Goiás nasceu no Rio de Janeiro, mas se formou em Direito no estado de Minas Gerais. Assumiu o cargo de juiz do trabalho em Goiânia na década de 80 e já soma 37 anos de história na magistratura. Entre os anos de 1997 e 1999, foi presidente e corregedor aqui da 18ª região. Toda essa experiência deve contribuir muito para o exercício do novo mandato. Apesar de eu ter sido presidente há 20 anos atrás, quando não existia internet, não existia direito de computador, mas mesmo assim é uma experiência que dizem que foi uma boa administração, que eu acho que vai valer sim para eu conduzir esse mandato tampão, com certeza. O desembargador Paulo Pimenta continua como vice-presidente e corregedor do tribunal. O objetivo dele é prosseguir com os projetos em andamento e conduzir bem a Justiça do Trabalho neste momento importante em que a reforma trabalhista entra em vigor. A gestão vai ser simplesmente dar continuidade àqueles projetos que nós já vínhamos executando, desenvolvendo desde fevereiro, e agora nós vamos ter o tempo suficiente para terminá-los no mandato normal, que se estende até fevereiro de 2019. É uma continuação do trabalho que já vinha sendo feito, sem sobressaltos, sem alterações. Nós temos vários assuntos aí que nós temos que dar seguimento. Um deles, o mais importante na minha visão, é a edição do novo regimento interno do tribunal, que já vem sendo elaborado, e nós queremos agora, em 2018, finalizar esse projeto. No próximo bloco, o advogado Reinaldo Limiro fala sobre a nova CLT e as empresas. Voltamos em instantes. As mudanças trazidas pela reforma trabalhista têm gerado debates e análises por profissionais do direito. De um lado, aos críticos ferrenhos das novas regras, que, segundo eles, podem trazer precarização para as relações de trabalho. De outro lado, aos que defendem a modernização da CLT. Na edição de hoje, nós convidamos o advogado Reinaldo Limiro, que é especialista em direito empresarial, para falar sobre os impactos da Lei 13.467 de 2017 para o empregador. Doutor Reinaldo, muito obrigada por sua presença aqui na Hora Extra. A satisfação é sempre nossa. Doutor Reinaldo,
quais as mudanças mais relevantes da reforma trabalhista e que afetam diretamente as empresas? Eu diria que a reforma toda é de grande significado tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. Porque a CLT, embora tenha sido constituída em 1943, há quase 75 anos, sofreu, claro, ao longo desses anos algumas modificações, mas, a nosso ver, ela não tinha se adequado à realidade. Quando ela foi constituída, o comércio era incipiente, a indústria praticamente não existia e a informação era praticamente zero. Hoje, quase um século depois, tudo evoluiu, as comunicações evoluíram, as informações chegaram às pessoas. Os próprios trabalhadores, que à época eram considerados hipossuficientes, hoje, no nosso ponto de vista, não o são mais diante de tantas informações, diante de tanto modernismo que existe. Então, eu acredito que, de um modo geral, esta reforma veio para adequar a realidade às situações que estavam completamente fora, melhorando no sentido de, vamos dizer, as comunicações entre empregado e empregador, a igualdade nas condições de negociação e, dentre estas, diversas outras novidades que nós vamos discorrer aqui no curso dessa entrevista. Você considera pertinente a crítica de que a reforma tenha precarizado as relações de trabalho? Porque, na verdade, tudo bem que, em muitos casos, o trabalhador não é hipossuficiente, mas há casos ainda que o trabalhador é hipossuficiente. Isso sempre existiu, essa situação, né? Às vezes o trabalhador se sentir prejudicado. Sim. E com todas as seguranças que tinha anteriormente, não só da legislação, mas como súmulas de tribunais e etc. Nós entendemos que não houve precarização. Nós entendemos que houve, sim, evolução, tanto benéficas ao empregador quanto ao empregado. Ora, um exemplo disso que nós podemos dizer hoje, decorrência das informações que chegaram, é que os empregados de nível superior e que ganham até 2 vezes ou mais do que o valor da Previdência Social, podem negociar diretamente com os patrões e, inclusive, instituir forma de rescisão dos seus contratos, como mediação, como conciliação. Então, isso representa já uma grande evolução. Claro que haverão ainda aqueles outros hipossuficientes, mas entendo que absolutamente não vai prejudicar para eles a relação com relação ao que existe hoje. No mínimo, vai haver uma igualdade de condições, senão melhorias para eles, porque o patrão sempre vai necessitar da mão de obra, seja ela qualificada, seja ela não qualificada. Pois é, essa pergunta também é da telespectadora Ione, que quer saber o que o trabalhador ganha e perde com a reforma. Vamos lá? Gostaria de fazer uma pergunta. É verdade que nessa reforma vai ser melhor para o patrão do que para o empregado? E no que o empregado vai sair ganhando com essa reforma? E aí? Boa pergunta, dona Ione. Vamos respondê-la. Nós entendemos que as melhorias que existirão a partir dessa reforma atingem tanto o patrão quanto o empregado. Não é dizer que a reforma seja melhor para o patrão. Como dissemos aqui, é simplesmente uma atualização da legislação ao modernismo que nós vivemos. Da mesma forma, essa atualização da legislação ao modernismo que nós vivemos serve também para o empregado. Nós vamos ver daqui a pouco que existirão penalidades muito grandes para os patrões que deixarem de cumprir a lei. Então, há aí uma equiparação, vamos dizer, uma equalização no nosso ponto de vista com relação a essa modernização, porque o que se faltava era simplesmente a modernização. E nós entendemos que ela chegou atrasada, acompanhando os tempos modernos. Porque hoje as informações, os conhecimentos técnicos, tudo o que existe à disposição das pessoas, dificilmente faz com que uma pessoa seja considerada hoje hipossuficiente. E isso, no ponto de vista técnico, para o empregador, entendo também que seja um grande avanço. Bom, para finalizar esse bloco, eu queria ter mais uma pergunta. Há divergências em relação às novas normas processuais, como honorários advocatícios, periciais e custas, sobre quando deve entrar em vigor, se de imediato ou não. Qual a sua opinião? Tem que ser imediatamente? Sim, nós entendemos que seja imediatamente, até porque existem, né, a doutrina diz que as normas processuais em vigor têm aplicação imediata. Então,
todas as decisões que se pautarem a partir de agora, nós já entendemos que a questão da sucumbência, o que é uma novidade aí para com que os trabalhadores, né, se perderem a ação na sua totalidade ou em parte, né, serão condenados a pagarem honorários advocatícios e as custas judiciais. E a gente entende que isso também é um freio que se dará, né, nessas aventuras jurídicas que nós sabemos que existem, né, onde os empregados pedem o que tem direito e pedem o que não tem direito também. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre o impacto da reforma trabalhista para o empregador. Não saia daí. Nós estamos de volta hoje recebendo o advogado Reinaldo Limiro, que é especialista em direito empresarial, que fala conosco sobre os impactos da reforma trabalhista para o empregador. Doutor Reinaldo, continuando, os operadores do direito em geral falam sobre responsabilidade e que o contrato de trabalho agora terá reconhecimento jurídico, exigindo um pouco mais de cautela do empregador. O que estiver no contrato a partir de agora terá mais valor? Olha, sempre existiu o valor do contrato firmado, fosse ele contrato individual, fosse sobre os acertos dos contratos coletivos, das convenções coletivas. É que agora a legislação veio, conforme eu disse, não só para beneficiar o empregador, mas para beneficiar também o empregado, mas traz para o empregador também uma série de responsabilidades que ele tem que cumprir na literalidade do que está escrito, senão ele vai incorrer em sérias penalidades que nós veremos em breve que são pesadíssimas. No caso, então, empregador e empregado vão ter de tomar muito cuidado com o que está pactuado nesse contrato que tem que ser formalizado? Sim, o contrato pode ser escrito por escrito, verbal, de qualquer forma que se faça o contrato. Só que, em decorrência da não observação pelo empregador daquilo que foi combinado ou daquilo que está legislado, ele vai sofrer sérias consequências. O ideal, então, que tanto para empregador como para empregado que seja formalizado, já que vai trazer talvez uma segurança jurídica maior. Exatamente, porque o contrato formalizado, né, está por escrito, então é um documento a mais. Enquanto que o contrato, né, não escrito, aí vem aquela questão de provas de fato, que é uma dificuldade muito grande. Bom, com relação à responsabilidade do empregador, também é uma dúvida de um empresário, do Jânio. Vamos lá? Vamos lá. Gostaria de saber se as empresas que deixarem de registrar seus funcionários na carteira de trabalho terão penalidades maiores. Excelente pergunta do seu Jânio, né? E é quando nós dissemos aqui que a lei veio, né, numa equiparação, equalização dos direitos e deveres, terá sim, seu Jânio, porque por cada empregado que o patrão estiver com ele na sua empresa sem a anotação do respectivo registro, ele vai sofrer multa de R$3.000 e na reincidência o dobro. Agora, para as pequenas e médias empresas, há um pequeno privilégio da lei que deixa-se por R$800 cada multa. Essa multa, obviamente, ela não é revertida em prol do empregado. É uma multa, né, que a legislação impõe e vai para as finalidades que a lei determina. Mas, de toda forma, é um ônus para o empregador. É uma grande responsabilidade. O senhor imaginou se existe numa empresa, por exemplo, 10 empregados sem registro, uma multa que vai lá de R$30.000. Isso é altamente significativo. Isso vai incentivar o trabalho formal? Sim, claro, incentiva o trabalho formal. Porque, senão, olha só que prejuízo que não tem o empregador, né? Ele deixa de pagar alguma coisa aqui, alguma incidência de INSS, mas uma simples multa ele paga R$3.000. Então, eu acho muito oportuno isso, e está aí um grande exemplo de um grande dos benefícios que os trabalhadores gozarão agora, é de não correr aquele risco do patrão não assinar as suas respectivas carteiras de trabalho diante dessa pesadíssima multa. Há quem acredite na drástica diminuição do número de ações trabalhistas, né? Que, tendo em vista, em razão de que ficará a cargo do trabalhador, né, procurar a justiça.
Você acredita que a demanda irá diminuir a partir de agora? Como é que vai funcionar a Justiça do Trabalho? Sim, eu entendo que as ações na Justiça do Trabalho diminuirão e em grande número. Isso especialmente por causa da equiparação existente. Porque até então, o que se tinha era simplesmente a condenação do empregador em custas judiciais. A não ser que fosse através do sindicato, tinha também honorários advocatícios. Agora não. A legislação instituiu que aquele perdedor vai pagar o ônus da sucumbência, correspondente a honorários de 5% até 15%, e as custas judiciais de 2%. A não ser que o empregado tenha benefício da justiça gratuita, e ele só poderá ter se ele ganhar cerca de mais ou menos R$ 2.200, R$ 2.300, porque se ele passar disso, diz a lei que ele não terá os benefícios da justiça gratuita, a não ser que o juiz entenda que eles mereçam. Então, diante dessa possibilidade de condenação do empregado, em honorários advocatícios e o pagamento das custas judiciais, acabarão aquelas aventuras jurídicas que nós dissemos aqui de pedir tudo que tem direito e tudo que não tem direito. Porque agora o que ele pedir e que ele não tiver direito, ele vai sofrer ônus de honorários advocatícios e das custas processuais sobre aquilo. Então isso naturalmente vai diminuir muito o número das ações na Justiça do Trabalho. Mas justamente o trabalhador, geralmente, quando ele não recebe a rescisão, ele não tem dinheiro nenhum sequer para pagar as custas. Como é que fica essa situação? Aí ele vai ter que provar para o juiz do trabalho, aonde for distribuída a ação dele, que ele não tem condições de arcar com aquelas custas judiciais, né, em detrimento da família, em detrimento da sua sobrevivência. Se ele prova isso, se ele ganha menos que R$ 2.200, aí já naturalmente ele já tem essa assistência, o juiz já dá. Mas se ele ganha mais do que isso, ele tem que fazer essa prova. E aí, obviamente, se ele fizer essa prova, né, a Justiça do Trabalho vai ser gratuita, como sempre vem sendo para a maioria que justifica. Bom, a reforma, os defensores da reforma dizem que a reforma trouxe um equilíbrio entre trabalhador e empregador, entre capital-trabalho, mas é possível falar em autonomia da vontade do trabalhador, uma vez que o poder diretivo é do empregador, ele se submete, ele vende a força de trabalho para o empregador? Correto. Isso, desde o princípio, é assim, né? O poder de comando sempre é do empregador. Por outro lado, o que eu acho que houve essa equalização, essa equanimidade com relação à legislação para o trabalhador e para o empregador, é que o empregador também, ele necessita da mão de obra do empregado. A exemplo do que vem acontecendo desde 1943, as contratações vêm ocorrendo, vão continuar ocorrendo da mesma forma, porque os empregadores, agora entendo eu, que com muito mais vantagens terão a obrigação de continuarem a sua produtividade, aumentando a sua produtividade. E ele vai precisar da mão de obra do trabalhador. Para finalizar, a reforma conferiu uma faculdade às empresas de realizar ajustes individuais, né? Você acredita que os empresários vão preferir fazer esses ajustes individuais do que acordos coletivos? O sindicato sai enfraquecido dessa reforma? O sindicato sai enfraquecido, porque outorgou-se agora aos contratantes, empregado e empregador, muitas faculdades que se exigia antes a presença do sindicato. O sindicato vai sair esvaziado, sim, como vai sair esvaziado a própria Justiça do Trabalho. Todavia, é aquela situação do que vai valer o negociado sobre o legislado. Ora, se negociou algo melhor do que está na legislação, prefere-se que fique o negociado. E a lógica é essa. O que a lei quer é isso. O que a lei não quer é a intervenção do Estado, é a intervenção da Justiça do Trabalho, criando súmulas, dificuldades, em cima de direitos existentes. O que o legislador trouxe aqui agora é um modernismo. Então, se algo está bom negociado individualmente para o empregado, necessariamente não virá nenhuma súmula de jurisprudência e tampouco alguma legislação para prejudicar aquilo. Então vai valer a vontade das partes. Eu acho que sai beneficiado também o empregado, porque o empregador vai necessitar sempre da mão de obra dele. Então que ele seja qualificado. Isto é até um estímulo para que os empregados se especializem. E, em decorrência disso, obviamente, né, não perderão a oportunidade de seus empregos. Certo. Eu conversei com o advogado Reinaldo Limiro, especialista em direito empresarial, sobre a reforma trabalhista. Doutor Reinaldo, muito obrigada por sua presença aqui no Hora Extra, por sua contribuição nesse debate. Foi um prazer imenso e nós estamos sempre à disposição.
Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha nas nossas redes sociais, na rádio web TRT Goiás. Até a próxima semana.